O funeral do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, vai ser um evento enorme. A procissão e várias homenagens vão acontecer em 5 cidades, inclusive com homenagens em 2 países, tanto o Irã, obviamente, como também no Iraque, o país vizinho que tem uma minoria xiita muito expressiva. Tudo está sendo encaminhado para ser uma grande mensagem religiosa, mas também política. O Irã quer mostrar ao mundo e à sua região, o Oriente Médio, e em especial aos Estados Unidos e ao governo de Israel, que o país não perdeu a guerra, embora tenha perdido, claro, o seu líder supremo. A ideia é transformar o Ali Khamenei num dos maiores mártires do país. Essa ideia do martírio é muito forte no ramo xiita do islamismo. E a ideia que o governo do Irã vai vender é de que o Ali Khamenei morreu, mas o país não perdeu a guerra. E não perdeu porque o regime continua no seu lugar. A ditadura horrível do Irã continua dando as cartas no país. No início desse conflito, tanto Israel como os Estados Unidos falavam em mudança de governo, coisa que não aconteceu. Pelo contrário, no caso do líder supremo, ele foi substituído pelo seu próprio filho, Mojtaba Khamenei. A ideia aí era de justamente mostrar continuidade. Pior do que isso, quem dá as cartas de fato no país hoje é a Guarda Revolucionária do Irã, que é a linha dura da ditadura, do regime dos ayatolás no Irã. Um detalhe muito importante vai ser acompanhar se o Mojtaba Khamenei vai aparecer em público pela primeira vez durante esses 5 dias de funeral ou se ele vai continuar fora das lentes da imprensa, da opinião pública. Se ele aparecer, ele vai tentar ganhar mais legitimidade com o seu próprio povo, já que ele não apareceu em público até hoje, desde que assumiu o poder. E se ele não aparecer, nós vamos ter ainda mais dúvidas sobre quem está de fato no comando em Teherã. De Londres, Américo Martins. Sandro, vamos lá. Não é um desfile militar, mas tem o mesmo objetivo de fazer projeção de poder, provar ao mundo que o regime segue forte? Eu acho que é mais do que isso. Ele passa várias mensagens. A primeira mensagem é para consumo interno, é para passar que o país resistiu, é para pintar Ali Khamenei como para fazer uma transição de poder. Afinal, o regime se despede do último arquiteto da revolução. Vem uma nova geração. A guerra promoveu essa troca geracional. As figuras que você tem no poder hoje não são figuras que foram arquitetas da revolução, como a geração de Khamenei foi. Então, o que a gente observa aqui, Thaís, é que, além da mensagem para fora, a gente teve versos do Corão muito bem escolhidos para passar a opinião do regime sobre aqueles países que visitavam, China, Rússia, Arábia Saudita, Indonésia, Malásia, e os próprios representantes do Afeganistão, que houve uma situação curiosa, você tinha elementos da Aliança do Norte, você tinha elementos do Talibã. Então, o regime coloca isso talvez como um ato fundacional desse novo momento da República Islâmica. Agora, fica claro que, apesar de tudo que nós vimos, a ideia de unidade que se tenta construir com esse enorme rito público, com esse enorme funeral, não é bem assim. A gente vê claramente que a guarda tem um ponto e que outros líderes como Mohamed Bagher Ghalibaf, o Abbas Arashi e outras figuras ali em torno desse grupo estavam, junto com o presidente Pezeshkian, não estavam tão conjuntas assim no sentido de projetar uma unidade, que é exatamente o desejo de fazer isso. E ainda existe a questão em cima do Mojtaba, se ele vai aparecer ou não, assim como os outros filhos do Khamenei. É exatamente sobre o Mojtaba que eu queria lhe perguntar, Lorival, se o fato de ele não ter aparecido até agora, pode acontecer dele fazer alguma aparição no fim de semana, mas o fato de ele não ter aparecido até agora, o quanto isso enfraquece
a formação dessa unidade que o Sandro ressalta aqui, que ainda não surgiu com a morte, não só a morte do Khamenei, mas de tantos outros líderes que estavam no comando do país? De um lado é um traço de fragilidade, né? As pessoas não poderem ver o líder espiritual, o líder supremo. A informação que temos é que o corpo dele, o rosto ficou muito desfigurado, né, no bombardeio de 8 de fevereiro, que matou o pai dele, matou a mulher dele, matou uma irmã, matou a sobrinha, matou o cunhado, né? E ele teria até ficado inconsciente durante 2 dias e tal. Mas, por outro lado, existe no misticismo xiita a figura do 12º imam, o imam oculto. Então, dentro da mística xiita também, o fato de haver ali uma figura oculta tem um certo apelo no inconsciente de muitos iranianos, de que aquilo é uma figura de uma fonte legítima de poder. A gente sabe, por incrível que pareça, embora seja uma ditadura, o Irã é legalista, né? Ele procura dar uma aparência de legalidade para os seus atos, assim como acontece com a ditadura da Rússia também. E, de acordo com a lei iraniana, a Constituição iraniana, o Conselho de Segurança Nacional não pode tomar decisões sem a ratificação do líder supremo. Portanto, o que integrantes do governo me explicaram é que, se o Conselho de Segurança Nacional tem tomado decisões, como tem, é necessário que o líder supremo esteja ativo, né? Agora, de fato, o que eu queria chamar a atenção, que o Sandro mencionou, é a presença de representantes da Índia, da Rússia e da China nesses funerais, né? Sendo que da Rússia ninguém menos do que o Medvedev, né? Que foi presidente da Rússia no período em que o Putin teve de ser primeiro-ministro por causa de questão de limite de mandato. O Medvedev é hoje o número 2 do Conselho de Segurança Nacional da Rússia. O Irã foi instrumental na manutenção da campanha russa contra a Ucrânia por causa dos mísseis Shahed agora fabricados na Rússia. No caso da Índia, que é aliada dos Estados Unidos, né, no entanto, a Índia não pode prescindir do Irã por razões geográficas. O Paquistão e a China bloqueiam o acesso da Índia ao Afeganistão e à Ásia Central. Então, a Índia usa o porto de Shahabad do Irã, enquanto que a China usa o porto de Gwadar no Paquistão, e isso é vital para o escoamento dos produtos indianos. Por fim, a China enviou um vice-presidente do seu parlamento, né? E a China também se nutriu muito do petróleo barato iraniano no período todo das sanções e tem no Irã uma cabeça de ponte estratégica para o Golfo Pérsico. O quanto isso provoca o Israel, especialmente Israel, Sandro, e é óbvio que esse funeral, de alguma forma, foi combinado ali com os Estados Unidos, pelo menos, né? De dizer, olha, a gente vai fazer o funeral, você faz a sua festa de 4 de julho e ninguém se provoca, a gente esquece um do outro por alguns dias, suspende a negociação, mas Israel, que não está participando dessa conversa, certamente está vendo isso como uma grande provocação. Talvez uma provocação, talvez buscando brechas, porque a gente tem que lembrar que desde que a guerra começou, nenhum dos funerais que sempre foram públicos desde 28 de fevereiro, justamente pelo temor de que oferecessem alvos a Israel para a oportunidade da eliminação de lideranças nesse sentido. Então, Thaís, o que a gente vai ver aqui pode ser uma provocação nesse sentido, pode ser. A gente teve a declaração recente do ministro da Defesa israelense, do Israel Katz, dizendo que ele ordenou a preparação de uma operação, a operação seria chamada Azul e Branco, para demonstrar que Israel poderia fazer a guerra contra o Irã de maneira isolada e independente dos Estados Unidos. Além disso, a gente tem a questão não resolvida do Líbano, que é a confrontação com o Hezbollah, que também enviou
representantes para os funerais de Khamenei, mas o fato aqui é que a gente vai ver claramente Israel buscando inviabilizar essa celebração de alguma forma e de alguma maneira. Inclusive, a gente teve recentemente a divulgação de notícias dizendo que Israel tinha interesse em eliminar principais negociadores iranianos nesse momento, e são o ministro das Relações Exteriores, o Abbas Araghchi, e o presidente do parlamento, que é o Mohammad Bagher Ghalibaf. E aí os americanos teriam avisado aos países da região para que passassem a mensagem ao Irã para redobrar a segurança desses negociadores. Em vários casos, esses negociadores tiveram escolta internacional, a escolta, por exemplo, de aviões de caça do Paquistão, e por aí vai. Então, Israel provavelmente está procurando uma maneira de talvez colocar a situação em um grande impasse. E, ao mesmo tempo, existe na própria liderança iraniana, Thaís, uma percepção de que ela está sendo, de certa forma, encaixotada. Então, esses funerais também representam encerrar um capítulo para iniciar um outro, porque, nesse momento, eles percebem que há um espírito dos americanos, isso na percepção iraniana, claro, de que os americanos estariam utilizando esse momento do cessar-fogo para ir diminuindo as capacidades iranianas de negociar. Então, a questão do Estreito de Hormuz, a questão do programa nuclear, a questão da falta de petróleo no mercado internacional e por aí vai. Então, existem diversas questões nesse momento, várias ampoletas dessa crise correndo em velocidades diferentes. Lorival, para a gente terminar, o papel e o posicionamento de Trump diante disso tudo, ele está focado lá na festa do 4 de julho, mas certamente continua tendo que tratar do problema do Irã. E com o objetivo de normalizar a situação, né? Ele sente que entrou numa grande armadilha, arrastado, inclusive, pelo primeiro-ministro de Israel, e deseja sair dela. Foi mesmo uma armadilha, né? Foi. E deseja sair dela da forma mais honrosa possível, né? Então, negociou intensamente com os iranianos, fez grandes concessões e ficaria realmente extremamente irritado com Israel se realizasse essa provocação de atacar durante o funeral. Vão estar figuras que não apareceram publicamente desde o início dos bombardeios em 28 de fevereiro, entre elas o general Ahmed Vahidi, que se tornou o comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que tem um papel-chave, foi um dos criadores da Força Al-Quds e o primeiro comandante dela, que é a Força Al-Quds, força de elite que treinou o Hezbollah. E Israel tem por hábito bombardear funerais. Eu mesmo presenciei isso no Líbano na guerra de 2006. Aliás, os funerais, em geral, foram, por isso, os corpos foram guardados ali, tiveram de esperar uma trégua, decretação da trégua, da guerra, para poder enterrar os seus mortos do Hezbollah, né? Então, existe sim esse risco, mas com certeza os Estados Unidos enviaram um recado bastante contundente, enérgico, de que não faça isso, né? Porque isso vai contra os interesses dos Estados Unidos e esses bombardeios são feitos com armas americanas. E dezenas de milhares de iranianos lotaram um complexo em Teherã hoje para homenagear Ali Khamenei, o líder supremo assassinado no início da guerra do país com os Estados Unidos e Israel. Hoje ficou marcado, então, o primeiro dia em que a população iraniana pôde ver o caixão do líder supremo e se despedir. Essas celebrações fúnebres vão continuar até o dia 9 de julho, quando está marcado o enterro de Khamenei. Os iranianos, vestidos de preto, levaram cartazes e folhas com fotos do Ayatollah, que governou o país por 37 anos. Muitos também carregaram bandeiras da República Islâmica. Também são velados outros familiares do líder supremo que foram mortos naqueles bombardeios. Inclusive, a gente tem essas imagens que recuperam, que mostram, né, um pouco dos atos das pessoas prestando as homenagens. O sucessor, Mojtaba Khamenei, não foi visto em nenhuma imagem dessa cerimônia. O atual líder supremo não aparece em público desde a morte do pai e também desde que foi empossado como o novo Ayatollah.
Em meio ao funeral do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, o ministro da Defesa de Israel ameaçou Teherã. Segundo ele, qualquer plano para destruir Israel vai ser frustrado. Essa fala, ela acontece no momento em que há uma expectativa para o encontro entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também o presidente americano Donald Trump. Quem tem todos os detalhes para a gente é o Américo Martins, nosso analista sênior de assuntos internacionais. Tudo bem, Américo? Bem-vindo. Sempre muito bom conversar com você, entender um pouquinho desses movimentos que acontecem no Oriente Médio, desses possíveis encontros, né? A gente sempre fala de conflitos, de encontros, mas quando o assunto é colocar em prática de fato, a gente está vendo poucas ações, né? Bem-vindo. Exatamente, Renan. Isso por conta das dificuldades da política e da diplomacia lá no Oriente Médio. Muito obrigado, bom dia para você, uma excelente semana para você e para todo mundo que está com a gente. Renan, o Israel Katz, que é o ministro da Defesa de Israel, fez uma provocação contra o regime iraniano, dando uma entrevista em Israel no meio do funeral do Ali Khamenei, que era o líder supremo do Irã e que foi morto no início da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. O Israel Katz diz que qualquer líder iraniano, presente ou futuro, que tentar atacar ou tiver planos para destruir Israel, vai ser atacado primeiro e vai ser um alvo dos israelenses. O Israel Katz disse que foi por isso que Israel, junto com os Estados Unidos, atacaram o Irã, mataram o líder supremo Ali Khamenei e, segundo ele, destruíram uma boa parte das defesas do Irã. O Israel Katz chegou a dizer que o Irã, inclusive neste momento, não é mais uma ameaça para a segurança de Israel, pelo menos não é uma ameaça existencial. É Israel mantendo a pressão sobre o Irã, pelo menos do ponto de vista retórico, em meio a esse funeral, que é um enorme funeral, com milhões de iranianos prestando as suas últimas homenagens ao Ali Khamenei. É um funeral que foi programado para acontecer em 5 dias seguidos, começou no sábado. Hoje é o principal dia na capital do país, Teherã. O corpo do Ali Khamenei e de outras pessoas que morreram com ele, inclusive a sua mulher e uma netinha, estão sendo transportados pelas ruas de Teherã, sendo homenageados por milhões de iranianos que inclusive têm também feito manifestações políticas contra Israel, contra os Estados Unidos, contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e também contra o presidente americano Donald Trump. Muitos gritos contra eles, muitos slogans, bandeiras americanas aqui do Reino Unido e de Israel também sendo queimadas nessas manifestações, que além das homenagens tem esse lado político. Isso acontece, Renan, também, como você colocou, um pouco antes dessa expectativa de um encontro entre o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, e o presidente Donald Trump. Isso deve acontecer depois da cúpula da OTAN, que vai começar amanhã na Turquia. O presidente Donald Trump viaja hoje à noite em direção à Turquia, vai participar pessoalmente dessas discussões e depois disso, no retorno dele para os Estados Unidos, existe essa expectativa ainda não confirmada, mas é uma forte expectativa de que o Benjamin Netanyahu também se desloque a Washington e os dois tenham reuniões. Essa seria a primeira reunião cara a cara do Benjamin Netanyahu com o presidente dos Estados Unidos desde o início do conflito no Irã. A gente lembra que a guerra que os dois países estiveram muito aliados durante a guerra, mas que depois aconteceram algumas divisões entre eles, com o presidente Donald Trump tentando fechar de qualquer forma um acordo, pelo menos temporário, de paz com o Irã, e Israel reclamando muito que as suas próprias preocupações com relação à segurança não estavam sendo levadas em consideração nessas negociações entre Irã e Estados Unidos. Então, são dois fortes aliados, Israel e Estados Unidos, mas que também têm as suas diferenças e parte dessas diferenças ficaram explícitas nessas negociações. A gente precisa lembrar ainda, como pano de fundo para tudo isso, que nós teremos eleições em Israel que estão programadas para acontecer até outubro, no máximo, deste ano, e que, portanto, é muito importante aí para o Benjamin Netanyahu tentar também pacificar a sua relação com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que mantém a pressão sobre o Irã. O funeral do Ali Khamenei ainda vai demorar mais 2 dias e, além do Irã, o corpo deve passar por 2 cidades no Iraque, o país vizinho, para que a população xiita daquele país também preste as suas homenagens ao líder morto. Renan.
Muito obrigado, Américo Martins. A gente já conversa mais ao longo da programação aqui do Novo Dia. Bom trabalho para você. A gente acompanha agora imagens ao vivo desse, como o Américo nos trouxe, que é o terceiro dia do funeral público do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, que foi morto no início dessa guerra. Olha a quantidade de gente nas ruas, tá? Estamos falando de uma enorme multidão que se reúne pelas ruas de Teherã para acompanhar esse cortejo fúnebre. Os iranianos carregam bandeiras do país, cartazes com imagens, do falecido líder. O sepultamento do Ayatollah vai acontecer na próxima quinta-feira. O filho sucessor de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, não compareceu ao funeral. Esse era um ponto que a imprensa mundial inteira, vários líderes também, estão aguardando justamente para saber se ele irá aparecer ou não, tá? Porque o paradeiro do novo líder supremo, até o momento, ainda é desconhecido. Então, está chegando agora aqui no Novo Dia, trazemos imagens ao vivo do cortejo fúnebre de Ali Khamenei, reunindo multidões. A gente relembra, que o Ayatollah ele foi morto no início da guerra entre Israel e Estados Unidos, envolvendo também, obviamente, o Irã. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes a respeito do cortejo. E o correspondente da CNN, Fred Pleitgen, acompanha de lá, esse funeral, está lá em Teherã acompanhando tudo que está acontecendo. Vamos assistir. A huge prayer service at the crack of dawn. The Mosalla religious complex in Tehran packed, including high-ranking Iranian officials and 3 of the late supreme leader's sons. A solemn service, but also calls for revenge against the U.S. and Israel. Why don't we kill the one who killed my imam, this poet says. It would be a shame if we don't kill your killer. Even the elusive head of Iran's Revolutionary Guard Corps in the crowd. Ahmed Vahidi is one of the top commanders in charge of Iran's war effort. The number of people even larger on the second day of the funeral ceremonies for Iran's late supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed by a U.S.-Israeli airstrike along with several family members on February 28th. The crowds keep swelling here in Tehran as scores of people are coming out braving the midsummer's heat. And the government here wants to make this a show of force and of defiance, saying the Islamic Republic has withstood a massive attack from 2 of the most powerful militaries in the world. Some of those in the streets even boasting of an Iranian victory. Yes, it shows that we won, this woman says. From now on, into the ears of our children, we will say death to America, death to Israel. This is by itself revenge, she says. You can see that altogether they should understand that the unity of our people is one type of revenge. And this woman says, we have not come to say goodbye, we have come to meet our great leader again. We hope Trump and his family will all die, and we promise that he will not have a good night's sleep. The calls for revenge all around, on signs, posters, and in the slogans of many paying their final respects to Iran's longtime supreme leader. Fred Pleitgen, CNN, Tehran. Olha, a gente reiterar aqui, que a CNN opera no país com autorização do governo iraniano, mas mantém controle total, editorial completo sobre as reportagens. Ainda falar de internacional, mas o nosso quadro, olha aí, o Bastidores pelo Mundo. A gente traz informação, reportagem do correspondente Fred Pleitgen. Ele está nas ruas de Teherã, enquanto centenas de milhares de iranianos acompanham o cortejo fúnebre do líder supremo Ali Khamenei. Agora detalhes e atualizações, vamos ver. This is as close as we're going to get to the casket of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, as well as several of his family members who were killed in that joint U.S.-Israeli airstrike on February 28th. As you can see, as we stand here, the atmosphere is extremely charged up. Many of the people here, and it's a big, big crowd, are screaming death to America, and they're vowing revenge, both against the United States as well as President Donald Trump, and of course, against Israel as well.
the government has certainly brought out people in force here. They say they expect several million people to come out on the streets and to witness this. As the casket is now making its way through Tehran to then, at some point, be brought to other cities on Iraq. And today it's final resting place, the east of Iraq, in Mashhad. Reflected, CNN, Tehran. Isso é jornalismo na veia, no meio do cortejo, falando inglês ainda, o temor de que houvesse algum tipo de retaliação. Mas jornalista é isso mesmo, a gente se aventura. A CNN opera no Irã com a autorização do governo iraniano, mas mantém controle editorial completo sobre as reportagens, ou seja, não tem sido pressionada a publicar o que o regime iraniano quer, porque o jornalismo da CNN é sempre independente. Desculpe, eu estava aqui respondendo uma pessoa, daqui a pouco a gente vai trazer atualizações. O grupo palestino Hamas anunciou hoje que vai entregar o governo em Gaza como parte do plano de pós-guerra do presidente americano Donald Trump. O poder deve ser transferido para o Comitê Tecnocrata Palestino, encarregado de governar o território. O comunicado não mencionou o desarmamento, uma das principais exigências da segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, e algo que o grupo se recusou a cumprir até agora. O Hamas mantém o controle sobre parte do território que não é ocupada por Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pressionado o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a avançar com elementos do plano de trégua. Isso inclui o estabelecimento de áreas piloto em Gaza, áreas nas quais a população deve viver sob a gestão do Comitê Tecnocrata. A gente vai voltar a falar com o Américo Martins para a gente analisar exatamente o que levou esse quadro, porque, Américo, o processo de paz em Gaza está praticamente paralisado desde o início do cessar-fogo. É surpreendente essa informação ou o Hamas já vinha dado sinalizações de que deixaria a gestão ali da faixa de Gaza? Uribe, pelo acordo que o Hamas fechou com Israel e aí foi patrocinado pelos Estados Unidos, essa era uma das obrigações do Hamas. Ele tinha que entregar o governo para o Comitê Nacional Palestino, que é um grupo tecnocrata, ou seja, um grupo de técnicos de cada área do governo da faixa de Gaza, que vai ser responsável por cada área, sem ligações políticas, nem com o Hamas, nem com qualquer outro grupo palestino. É a ideia de se criar um governo técnico que pudesse atender às demandas da população palestina da melhor forma possível. Então, isso já estava combinado, vamos dizer assim, fazia parte do acordo. Agora, por que o Hamas está fazendo isso neste momento? Por um ponto que você colocou muito bem. Desde que o acordo de paz foi fechado, não houve nenhum avanço concreto no terreno. A reconstrução de Gaza não começou, o desarmamento do Hamas não aconteceu, a retirada de soldados israelenses de mais partes do território da faixa de Gaza, que é um território palestino, também não aconteceu, e a pressão internacional diminuiu muito, como se o problema na faixa de Gaza tivesse sido resolvido. O problema de 2 milhões de pessoas que estão sem abrigo, que têm que viver de doações da comunidade internacional, vivendo inclusive em tendas, porque quase 90% dos prédios foram atingidos de alguma forma no território palestino. E a gente viu uma acomodação, o status quo e nenhum movimento. Agora o Hamas tenta, de alguma forma, provocar, inclusive a comunidade internacional, a responder a esse anúncio de que eles vão entregar o governo. Agora, isso poderia, de fato, levar a uma maior pressão, inclusive, sobre o lado israelense, para começar a estudar a possibilidade de retirada dos seus soldados de mais da metade do território palestino, que eles ainda ocupam, e, eventualmente, também condenar parte dos bombardeios israelenses que continuam acontecendo quase todos os dias. Só hoje morreram 5 palestinos, pelo menos, num bombardeio israelense. Por outro lado, o Hamas é muito pouco confiável. Eu diria que não dá para confiar no Hamas. Então, eles não vão entregar as armas, por exemplo. Como você bem colocou, isso significa que eles podem até entregar o poder político de fato, entregar os ministérios, mas eles vão continuar mantendo o controle do território, porque eles não estão se desarmando, que era uma outra demanda do acordo de paz. E eles não se desarmam porque dizem que Israel continua atacando e não se retira do território palestino. Então a gente tem esse impasse também. É uma notícia que é importante se levar
a comunidade internacional a colocar pressão sobre os dois lados para começar, de fato, a organizar a vida dos palestinos na faixa de Gaza, especialmente a reconstrução do território e dar condições de vida decentes para os palestinos. Então, é um movimento importante, não é necessariamente surpreendente, porque já fazia parte do acordo de paz, mas o Hamas não é confiável. A possibilidade deles entregarem de fato o poder é bastante limitada. E Israel continua dizendo que não vai sair do território. Então, infelizmente, nós continuamos no impasse.